A motivação do nosso trabalho é permitir que pessoas ofereçam e participem de caronas de uma maneira prática, reunindo as principais caronas no raio de proximidade da pessoa, para a gente conseguir diminuir um pouco o fluxo de automóveis e reunindo as pessoas interessadas a ir para um mesmo local de destino. As principais telas do nosso projeto são justamente as telas que gerenciam as viagens, como as viagens por perto, as viagens que a pessoa está oferecendo, e temos ao lado as tabelas com algumas informações importantes sobre os veículos e as caronas associadas. No nosso modelo conceitual, a gente pode ter uma noção mais básica de como funciona a relação entre as classes, onde uma pessoa participa de uma oferta que está ligada a uma carona, uma pessoa pode avaliar essa mesma carona, uma pessoa que oferta a carona tem que estar linkada a um veículo e assim por diante. O nosso modelo lógico também segue a mesma base do modelo conceitual, mostrando as relações entre as classes de uma maneira mais parecida com o que nós veremos no nosso modelo físico, que será implementado com os códigos em SQL. Ele mostra as relações entre participante e carona, login e pessoa, cidade. O nosso modelo físico, a gente pode ver aqui como exemplo no slide que ele utiliza um create simples, ou seja, é basicamente usando a sintaxe básica do SQL, mostrando o nome da tabela, seguido dos nomes dos atributos, assim como seus tipos associados. Para exemplificar o insert no banco de dados, a gente vai ter dois exemplos. O login pessoa teria tudo como esperado, né? O nome, o telefone, a senha e o e-mail na mesma formatação. No insert carona, a gente teria local chegada e local de saída baseado em coordenadas e horário chegada e horário de saída baseado em timestamps. A partir de agora vamos começar a mostrar alguns exemplos de consultas. O primeiro exemplo seria o inner join mais o order by, nessa qual a gente pode ver uma combinação de carona com veículo e o resultado seria a junção dos atributos de carona junto com os atributos de veículo, mostrando todos os detalhes da carona. Aqui fizemos outro exemplo de consultas inner join e order by. Nesse exemplo, fazemos um inner join de login pessoa com participante carona. Fazemos esse join para juntar os valores avaliado, nota, comentário e data avaliação. A junção desses dados exemplifica de forma melhor como um usuário faria a avaliação do nosso sistema. No último exemplo de consultas inner join e order by, a gente teria um join entre a tabela veículo e a tabela login pessoa. Essa junção acontece para exemplificar melhor mais detalhes ainda da carona. E o horário inicial e o local inicial da corrida do motorista. E agora, outro exemplo de consultas. Temos o exemplo de group by e funções de agrupamento. Para isso, a gente usou duas tabelas, a tabela participante carona e a tabela avaliação. E esse exemplo demonstra a nota média que a pessoa tem e o comentário que a pessoa recebeu baseado no ID da pessoa. Tabela login pessoa com a tabela participante carona, com o intuito de ter como resultado a quantidade de avaliações feitas por cada usuário, assim mostrando o número de avaliações relacionado com o nome de cada pessoa. Nós relacionamos o ID da tabela pessoa com um campo ID dono da tabela veículo, com o intuito de contabilizar a quantidade total de veículos registrados por cada usuário presente no sistema, assim trazendo a quantidade relacionada com o nome. Nós fizemos um full join entre a tabela login pessoa com a tabela participante carona e um full join da tabela avaliação com a tabela participante carona, com a intenção de saber quantos usuários receberam a nota de valor de 1 a 5. Temos uma query create view como uma subconsulta. Nós criamos uma tabela chamada carona, possuindo as colunas código, carona, motorista e nota média. Na subconsulta, preenchemos os campos fazendo join entre as tabelas da nossa view, a tabela login e tabela participante carona, com o propósito de ter uma média das notas de uma única corrida. Para ter uma visão geral de como o nosso sistema está sendo utilizado, a gente desenvolveu os quatro relatórios, mais essa medida assim, simplificada, mais intuitiva, né, para saber o perfil dos motoristas, tipo de veículo utilizado,
as tendências das caronas ao longo do tempo, as áreas mais utilizadas. Com esse relatório a gente vê que tem uma maioria não grande de motoristas com poucas viagens e uma minoria também não muito pequena de motoristas com mais viagens, mostrando que está equilibrado assim, né, quantas viagens são feitas por cada motorista. Nesse relatório a gente vê que aproximadamente dos veículos são de dois assentos e a outra metade são de mais de dois assentos, e com isso a gente pode deduzir que a gente está atingindo um dos objetivos iniciais, que era diminuir o número de veículos na rua, diminuir o trânsito, permitir que os nossos usuários economizassem, né, dinheiro, assim por diante. Nesse relatório a gente vê ali que no início de fevereiro o nosso sistema teve um grande pico de uso, né? E com isso a gente consegue prever quando os nossos servidores vão ter uma carga maior e se planejar de acordo, evitando que fique fora do ar e nossos usuários sejam prejudicados. Aqui a gente vê que o maior trânsito está na capital, né? E ligando a capital às outras cidades, a linha rosa, assim como ligando o interior à capital. Aí a gente consegue ter uma ideia de onde a gente precisa melhor atender os nossos usuários, né? Onde a gente tem que estar mais presente. E para ter uma intuição, esse último relatório ele se resume numa unidade simples, né? Ele mostra o tempo que os nossos usuários passaram em carona e mostra de uma maneira assim bem alto nível o impacto que o nosso sistema tem.